São Paulo vai começar a Copa Sul-Americana. É provável que o São Paulo comece a Copa Sul-Americana de novo, como foi o ano passado, com o time alternativo, não viajando os jogadores titulares para os jogos. Foi assim que foi a temporada passada, durante praticamente toda a fase de grupos, vários garotos e alguns jogadores recém-contratados para atuar na Copa Sul-Americana por falta de elenco nesse momento. Tem uma questão, né? O São Paulo fez quantos jogos do dia 15 de janeiro até o dia 14 de março? 2 meses. 12 jogos. Só o Campeonato Paulista. 13 jogos. Foi eliminado no 13º. 13 jogos. Do dia 5 de abril até o dia 30 de abril, o São Paulo vai fazer 8. Aí se machucava-se com a frequência que se machucou. Com aquele jogando intervalo. a cada 5 dias, em média, isso vai aumentar. Tem uma diferença em relação ao São Paulo na Copa Sul-Americana, porque o ano passado, apesar do zero prestígio que o time deu no começo da temporada, para ela, depois foi aumentando, só se classificava o primeiro do grupo. Isso. Agora, o segundo do grupo Isso. vai disputar um mata-mata com os que caírem na Libertadores em terceiro, para ver quem vai às oitavas de final da Sul-Americana. Então, existe uma possibilidade maior de você fazer uma primeira fase, mal ou menos, e continuar disputando. Continuar vivo. Mais ou menos como a inspiração é Champions League e Europa League, né? Isso. É o segundo do grupo da Europa League que joga com quem cai da Champions League. Isso. Foi assim que o Manchester United eliminou o Barcelona, por exemplo, nesse playoff. Mas hoje agora, precisa ver o grupo. Acho que a logística do São Paulo é que vai determinar isso aí. Porque com menos jogadores, com jogadores machucados, se a estreia do São Paulo for na Venezuela, aí de fato vai o sub-12. Esse é o ponto. Agora, se for aqui no Uruguai, aí dá pra ir, né? O ano passado deu certo e o São Paulo passou na primeira fase porque tinha um grupo que, além de fraco, que só tinha time ruim, era tudo meio fraco perto. vai ser. Santiago, não sei o quê. Então, mas uma coisa é você ser fraco, jogar aqui... É isso que eu tô falando, é a logística. E aí, outra coisa é ser fraco, você tem que jogar lá no interior do Equador, né? essa é talvez seja a principal vantagem de você ter as mesmas pessoas no comando técnico da temporada passada que já passaram por isso. Você vê se o Rogério não vai estar tão constrangido de novo com essa Copa Sul-Americana. O que eu acho que na temporada... Mas me parece que a estratégia inicial vai ser a mesma. A mesma. E aí, como disse a Maria, quando for jogar em casa, alguns jogadores titulares vão para o banco, essas coisas, né? Na Sul-Americana foi assim. Em viajar não vão, porque a preocupação do São Paulo brasileiro é enorme. E tem a outra notícia, né? A tentativa da agenda positiva no final da semana foi a renovação do contrato do Calleri até 2026. Porque só vinha, né? Empréstimo, briga, salário atrasado, tal. E aí a Calleri renova o principal jogador do time até 2026. E uma contratação deve vir outras, mais ou menos do perfil do Ray Ramos até o dia 4, quando se encerra essa janela. Mas com todo respeito ao Ray Ramos e a quem vier, não vai isso que vai animar o torcedor. Mas tem uma questão típica do time em crise. O time vai começar a perder. Se o Ray Ramos não estiver jogando, já vai ter as elucubrações que o cara está treinando. Por que não usa o Ray Ramos, que era o cara do Ituano? Como acontece frequentemente quando o time ruim ou o time que está em crise perde, como aconteceu com o Marcos Paulo, né? O cara, de repente, ele se transformou no Pita, né? Mas não foi isso? Foi. E vai acontecer com o Ray, como aconteceu com eu tenho daquele jogador que era da Ponte Preta. Bruno Rodrigues. Está no Cruzeiro hoje. Está no Cruzeiro. Que mesmo não jogando, na cabeça do torcedor se transformou na solução dos problemas, né? Esse é um problema que só o Rogério pode resolver. Recomendo ao Rogério o que fez o Fernando Lázaro. E o Fernando Lázaro conta com agenda positiva, todo mundo gosta dele. Não chega a ser o caso no momento da relação que parece ter o Rogério, né, que ficou desenhado. Abre o treino. O Flamengo está abrindo o treino. Abre o treino para ver. Então, isso era fundamental. Abre o treino e vê quem treina. Abre o treino e vê se o cara tem intensidade. Abre o treino. Perfeito. É a melhor coisa se o Rogério não consegue com as palavras, e de fato não é o forte dele, responder, ficar na defensiva, abre o treino. Porque esses caras vão ter que mostrar no treino que eles não mostram o jogo, já que eles não jogam, a imprensa vê. Não precisa ser o Rogério ser o juiz da questão. O Rogério abre o treino. vai poder mostrar, ser 15 minutos de aquecimento como vem sendo. Hoje o Flamengo, por exemplo, treinou de novo com... Flamengo que barrou de novo a reportagem do UOL absurdamente do treino. Isso é uma questão absurda que essa diretoria ostenta, mais um ato autoritário dessa diretoria. Abriu o treino para os outros e o Davi Luiz pôde falar. Então, daí falou sobre um monte de coisas.
Então você vai diluindo as coisas, mostrando. E também dá para, em 15 minutos de treino, dá para ver como é que o Rogério está tratando os jogadores. Sim. Se ele tem. Como os jogadores estão tratando o Rogério. Porque assim, o Rogério não vai poder fugir do microfone. Em algum Não. momento, ele Não. vai dar uma entrevista. Ele não vai fugir da pergunta, como o Júlio Casares foge, como o jogador pode fugir. Porque o Marcos Paulo não vai dar entrevista coletiva. É. A não ser que ele jogue e faça 5 gols, certo? Ele não vai para coletivo. O Rogério tem que ir. A pergunta vai ser feita. Claro. Abre o treino antes. Exatamente, Não perfeito. é difícil, gente. O Jackson aqui falou, Alô, Rai Felipe Ramos é Pinho, abre o bom e treino. barato, estamos no caminho certo, viu? Ele diz. Já o G. Lopes fala, sem dinheiro para pagar direitos de imagem e contratando jogador, Casares, e o elenco tem que ficar quieto, olha, nem o Leco fazia isso. Ah, fazia também. Fazia também. São muitos jogadores. Aliás, é um roteiro é bom esse ponto, porque para o torcedor, por isso que o esclarecimento é necessário. A Maria falou tanto isso aqui ontem. O São Paulo, desde o ano passado, agora com uma situação financeira em tese melhor, vem diminuindo a dívida, atrasando o salário e contratando o jogador. Durante a gestão inteira do Casares. Exato. Tudo ao mesmo tempo agora. Não é por falta de reforço, é o time que mais contrata o jogador no futebol Sim, brasileiro. foram 30 jogadores. Então, né? Também por exigência do técnico, reformulação e tal. Então, se cabe tudo isso nessa engenharia, precisa ser explicado. O Kleber Mendes fala, ótima ideia da Marília Alcene. Dúvidas é só abrir o treino, assim todos vão ver a tal intensidade. É isso. Abre o treino. Aliás, Abre o treino sem câmera, abre o treino e faz acordo de off com o jornalista. Todo mundo já fez isso na vida, não vai ser nenhuma novidade. O Rogério já passou por isso. Cansei de ver treino do Muricy que a gente não podia escrever a respeito. E sabe o que acontecia? Ninguém escrevia a respeito, mas a sim. gente assistia. sim. É uma coisa você assistir, perceber o que está Desligava acontecendo. câmeras, podia desligar a câmera e Exato. você ficava observando. Não tem nada. O Rogério, ele tem a opinião pública a favor dele por tudo que ele já construiu. A opinião pública em geral. O Rogério é bom, o Rogério foi campeão brasileiro, ele tem currículo. A personalidade dele é o que pesa, né? Na maioria das críticas. Porque é metido, ou é arrogante, ou é teimoso. Abre o treino, vê se ele é teimoso, vê se ele treina outra coisa. Ele treinou do outro jeito, mas joga melhor assim mesmo. Abre o treino. Pois é, o Casares, você teve a frase dele na entrevista que ele deu ali pro André Hernan, falando hora de Trabalhar Falar mais. menos. falar menos e trabalhar Não, mais. tem que falar não mais. nesse caso. Não nesse caso. Não nesse momento do São Paulo, né? Tem que Exatamente. mostrar. Porque é isso. São Paulo tem que mostrar. Senão vai aparecendo. E ontem surgiu a notícia de que o São Paulo ia fazer 2 treinos em dois períodos intensos e que o Rogério Abriu desistiu. mão. Por quê? Aí fica porque o jogador não está recebendo? Então. Porque o jogador não Então, quis? a explicação porque é que o jogador... treino foi intenso o suficiente. óbvio. Mas só que ninguém está Só vendo. ninguém tá vendo, exatamente. Então assim, aí vai, o jogador não quer treinar, tá vendo? Não recebeu o salário, não vai fazer 2 treinos, vai fazer um só. Essa notícia do atraso do pagamento dos direitos de imagem, ela volta 10 casas e precisa ser esclarecida, porque qualquer coisa que acontecer, o jogador não foi treinar porque estava no Ele não tem DM. salário, exato. Também não porque recebe? também não está recebendo, então tudo vai ser associado a isso. E é necessário explicar. O Carlos Henrique fala, o Casares vai na padaria, compra pão e não paga coxinha? É assim que recupera o São Paulo? Esse negócio caiu como uma bomba, né? Essa história do atraso do salário, né? Porque foi o que eu já falei, né? O discurso da austeridade animador. e da recuperação foi tragado em 48 horas, né? Ele dá entrevista num dia, 2 dias Então, depois. Ele é dragado porque é mal explicado, porque não é a mesma coisa, gente. Então, mas o torcedor não sabe que não é a mesma coisa. Então, tem que explicar. Né? Então, mas, né, Ele Marília? tem a obrigação de saber. Se né? ele resolveu dar uma entrevista para o André Hernan, em que, durante boa parte da entrevista, ele se gaba da melhor situação financeira do São Paulo, ele já, eu presumo, sabedor que estava direito atrasado, queria pedir empréstimo. Olha, inclusive, vai acontecer nos próximos dias, vocês vão ficar sabendo, o Conselho aprovou o empréstimo tal, para pagar 2 direitos. Ele teve oportunidade. Teve oportunidade, né? Nem porque ele passou pelo tema. Então foi ele que deixou passar essa oportunidade. E acho que tem uma questão que do comando dele, que é importante a gente notar, que um presidente ele não pode estar sempre disponível e bem para as notícias boas e fingir que não acontecem as coisas ruins. Aliás, porque acontecem muitas nesse clube. Então, as postagens que a gente sempre vê são sempre sobre o superávit, a renovação do Caleri, a contratação do Rai Ramos e as outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. Sabe Ou se você não esclarece.
tá aí, né, galera? Eu acho que amanhã, no final desse mês aí, no começo de abril também, eu acho que vai sair o balanço do São Paulo. Tá muito estranho, o clube pedindo empréstimo, mas a dívida vai diminuir, contratando um jogador como contratou o Raí, que eu acho um bom jogador, tá? Eu acho que vai agregar muito ao São Paulo, se tiver oportunidade de jogar, obviamente, né? Então, é isso. Tá tendo pouco vídeo, até porque não tá tendo jogo do São Paulo, então tá sendo um pouco falado na mídia, pra gente reagir junto aqui, mas trouxe esse vídeo aqui pra vocês aqui sobre a situação financeira do São Paulo, né? Do elenco, salário atrasado, salário não, deles de imagem atrasado e mais. Então, bora ver. Já já a gente vai saber de tudo isso aí. Vai vir à tona aí pra gente ver qual o rumo que o São Paulo tá tendo financeiramente. Já que esportivamente tá uma merda, né? Infelizmente tem que falar essa palavra aí. Se inscreve no canal, deixa o likezão, comenta a opinião de vocês aí. Deixa o like, galera, pra aumentar a visualização e aumentar os inscritos aí do canal. Pra compartilhar pra mais São Paulino o vídeo, valeu? É nóis, vamos São Paulo!